Então, tô aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje eu vou começar o programa falando sobre música de novo. Por quê? Porque sim, porra. E eu quero falar, na verdade, eu vou começar falando de uma banda e de uma música dessa banda. A banda que eu vou falar é Five Finger Death Punch. A banda relativamente famosa aí pro pessoal que escuta metal, então talvez alguém que estiver me ouvindo pode saber de que artista eu tô falando. Então, né, Five Finger Death Punch é uma banda que começou ali no começo dos anos 2000, acredito que foi em 2003 ou 2004 que a banda se formou. Eu não pesquisei antes de estar falando isso aqui, mas foda-se, né? E é uma banda com um nome bem adolescente, tá ligado? Five Finger Death Punch, a tradução literal seria soco de 5 dedos mortal, sabe? O soco mortal de 5 dedos. É bem estúpido, se tu me perguntar, né? E o logotipo da banda costuma ser, né? Uma imagem ali com uma soqueira, né? Esqueci agora a porra do termo em inglês pra soqueira. Mas, né, é uma banda, se tu me perguntar, um nome bem adolescente, tá ligado? Pra impressionar e chamar a atenção de jovens. Mas eu não acho que seria tão errado eles estarem fazendo isso. Até porque, né, não é uma banda que ela sempre foi consistente com um tema que é o tema do quê? Da raiva, da fúria, do ódio, da ira, entendeu? Basicamente é sobre esse tema que a banda fala constantemente, sabe? É sobre o ódio. E apesar de que isso ficou repetitivo ao longo do tempo, pra mim, né? Lembrando que essa é uma opinião completamente assim, pessoal e de alguém que tudo isso que eu tô me baseando tem a ver unicamente com o jeito que eu percebo, não tem nada a ver com opiniões alheias, com questões alheias, simplesmente minha relação pessoal com os sons dessa banda, né? Então, pra mim, particularmente sou mais fã dos primeiros 3 discos da banda, digamos assim e tal. Depois disso eu já não sou mais tão chegado ao som deles, mas sempre tem uma ou que outra faixa que se destaca, né? E que se torna mais foda aos meus ouvidos. Mas, né, a primeira música que eu ouvi dessa banda se chama The Bleeding, que quer dizer o sangramento, né? Como vocês sabem, já é sobre. É um drama, uma porra de uma dramatização e tal, mas eu acho que a arte é feita pra isso, né? É feito pra gente exercitar pensamentos mais exagerados, talvez, sobre a nossa própria realidade. Eu acho que é para isso que a arte serve muitas vezes, né? E eu me lembro que eu cheguei até essa música de maneira aleatória. Eu tava baixando músicas através do aplicativo Ares, que usava esse tipo de coisa, sabe como é que é? Esses compartilhadores, né? P2P, basicamente torrent, né? Mas tinha aquela. Muita gente não baixava por torrent, tipo, buscando exatamente o que queria, entrava nesses aplicativos, jogava uma palavra-chave ali e tal, e baixava algum bagulho. E eu me lembro que eu tava baixando músicas de outra banda. Eu acredito que eu tava baixando músicas de um artista chamado Egypt, né? Egypt Central, né? Que é um artista que tocava. Tinha algumas músicas dessa banda que tocava num jogo que eu ouvia na época. Porque eu jogava o jogo e ouvia as músicas, né? E daí então, né? Eu tava baixando músicas desse artista e uma das músicas tocou, obviamente não era o mesmo artista, né? Por causa que a voz era diferente e tudo mais. Eu falei, bom, isso aqui obviamente não é Egypt Central, é outro artista. E a música que tocou era essa música, The Bleeding, né? Que honestamente eu acho uma música muito foda. Eu acho que é, tipo assim, um ótimo exemplo do metal dessa época, que hoje em dia, ainda por cima, eu acredito que tem até um caráter assim histórico, né? Como de modo geral, ah, a tendência é que o metal, de modo geral, cada vez se torne, né, se perpetue como um gênero underground. Eu não acredito que vai realmente morrer, desaparecer e tal, mas é bem difícil imaginar bandas de rock, bandas de metal voltando à proeminência como já foi no passado. Então, praticamente todos os gêneros de metal, eles têm essa característica de ter se tornado meio que, né, uma representação de uma época, digamos assim, e que basicamente não tem mais representantes, muitas vezes, né? Então eu acho que essa música The Bleeding representa bastante assim, o metal mainstream dessa época aí e tal, quando como os artistas ainda conseguiam emplacar com músicas assim com uma melodia mais pesada, com gritos, com scream. Acho que foi a última época que nós vimos artistas assim conseguindo um certo destaque, né, a ponto de tocar em rádios, por exemplo, e tudo mais, fazendo uso de uma linguagem mais violenta, mais visceral, um som mais, sabe, pesado mesmo,
basicamente meio que a gente parou de ver isso e não acredito que algum dia isso vai voltar. Se voltar seria uma baita surpresa, né? Então eu acho essa música ela é muito legal por essa questão, mas de modo geral eu gosto muito da música de todos os seus pontos, sabe? Eu acho que tem uma letra muito legal dentro do tema que ela é. Dessa vez eu não vou estar lendo a letra por inteiro, mas basicamente quem for ler, quem for atrás, quem for pesquisar essa música The Bleeding da banda Five Finger Death Punch, a letra ela tá sempre sobre um tema assim, é um relacionamento em colapso e tem aquela estrutura de ser um relacionamento assim que não é bom pra nenhum dos dois, tá ligado? As pessoas já estão se ofendendo, se xingando, sabe? Se odeiam, digamos assim. Então, é uma música que fala sobre mentira, sobre traições, sabe? Sobre estresse, sobre ódio, sabe? Sobre uma relação que tu sente que tá te fazendo mal, mas ao mesmo tempo tu ainda fica nela, sabe? Ou tu gosta dela por alguma razão e tal. Então, quando eu conheci essa música, eu ainda tava no meu primeiro namoro, eu tinha 15 anos de idade. Então, né, eu ainda não podia processar ela por completo, porque algumas das coisas que eram ditas ali eu ainda não tinha experimentado na minha pele, mas eu já consegui fazer um exercício de empatia, de imaginar, sabe, o, situações que levam até aquele extremo, né, até esse tipo de sensação, esse tipo de realização, né. Mas conforme eu fui envelhecendo, eu consegui ouvir essa música, né? E também a performance artística eu acho muito bom. Eu acho que esse vocalista, o Ivan Moody, é o vocalista do Five Finger Death Punch, eu acho que ele tem uma voz muito boa nessa música, ele usa o vocal limpo e o scream e o grito, e eu acho que o grito dele ele consegue canalizar bastante o sentimento de raiva, de ódio, que é a estrutura básica da maioria dessas músicas que ele compõe, né? É uma frustração, é uma raiva, é um sentimento que tu vê quase que presente em todas as músicas deles, de maneiras diferentes, em letras diferentes e estruturas diferentes. Essa música deles é um pouco mais diferente por conter elementos de balada, né? Por ser momentos que a música está mais lenta e com uma pegada praticamente beirando o romance, só não chega a ser exatamente romântica, porque aquele sentimento assim de frustração e de depressão tá onipresente na música, digamos assim, mas ela tem momentos que simulam uma balada, falando de questão estrutural, né? Mas ela tem os picos daí que é metal mesmo, puro metal ali e tal. E daí tem o solo também, que eu acho foda. É curto, é breve, mas ele se encaixa bastante nessa música. Ele também vai pra pegada mais melódica, mais balada e tal. Então eu acho que é uma música muito foda. Eu acho que ela se sustenta artisticamente em todos os pontos, sabe? Tem uma letra consistente com o que tá querendo ser passado, um sentimento muito bom, o feeling, né? Quando a gente fala de música, essa parte do feeling é meio que é aquela coisa que a gente não consegue tangente, não tem como transcrever para os outros, né, de maneira prática, mas eu particularmente gosto de sentir um sentimento, né, pelo artista. Eu gosto de sentir que o que está sendo falado com intenção, está sendo falado com uma verdade, está sendo falado, né, com de alguma maneira que aquilo lá consiga chegar até mim pelas palavras que estão sendo ditas, entendeu? E eu senti, não, é isso aí mesmo que ele estava querendo falar, tá ligado? É uma coisa muito subjetiva pra caralho, mas quando você fala de música, acho que isso tem muito, né? Tem muitos artistas que tu não acredita, tu não sente um feeling deles e por isso tu não se conecta muito com as músicas, e tem outros que tu sente aquilo lá claramente, mas eu entendo que é subjetivo e outras pessoas podem discordar, mas pra mim essa questão, essa música tem tudo isso daí e tal, eu acho muito. Eu sempre acho interessante como vários artistas que eu acabo gostando e me envolvendo durante muito tempo ao longo da minha vida eu conheci de maneiras aleatórias, né? Essa banda foi dessa maneira. Talvez eu teria conhecido de outras formas, talvez, mas eu conheci por acaso baixando no compartilhador P2P, que era o Ares, sem querer querendo. É uma banda que eu curto, para mim valeu muito a pena ter conhecido várias músicas deles. Me influenciaram, me ajudaram a criar, sabe, momentos, passagens dos meus livros, principalmente, né? E também me entreteram, né? Me passaram boas sensações, assim, tal, curtindo o trabalho deles e tal. Mas, né, eu sou mais fã dos primeiros 3 discos da banda, depois disso é meio que hit and miss. Algumas coisas eu gosto, algumas coisas eu não gosto, né? E depois de ter falado bastante de Five Finger Death Punch, principalmente da música The Bleeding, agora eu vou falar sobre um assunto que eu já refleti bastante dentro de mim,
como sempre, né? Que é a questão de dom versus esforço. Tipo, quando se fala dom, o que vocês pensam? O que vocês param para pensar? O que é um dom? O que é ter um dom? Quando eu falo dom, eu tô falando assim, de várias outras coisas. Tu pode pensar, tipo assim, vocação, sabe? Ou algo desse tipo, alguma coisa assim da pessoa sentir que ela tem um talento natural, sabe? Uma facilidade de dominar algo, de aprender algo, de desenvolver algo, de criar algo. Um dom, basicamente, né? E para mim é super, hiper, mega óbvio, claro, escancarado que exista isso, entendeu? Se você não quer chamar de dom, pode chamar de vocação. Tu pode falar assim de, né, de... Eu não sei, agora me faltou um outro termo que também significa a mesma coisa, mas de uma facilidade que a pessoa tem para lidar e desenvolver certas técnicas, né? Sejam elas artísticas ou até mesmo assim de fazer um trabalho, ou atléticas, por exemplo, também, sabe? Eu vejo muito a repulsa, ou até o repúdio, né? Repulsa é mesmo que as mesmas, mesmo sentido, mas repúdio parece algo um pouco menos, né, violento. Mas o repúdio da comunidade, de uma parte da comunidade artística, principalmente o pessoal que desenha, do termo dom, do termo talento, sabe? Eles não gostam da ideia de serem chamados de talentosos, ou de as pessoas acreditarem que eles têm um dom para aquilo. E eu entendo que por causa que eles estão falando da parte do esforço, da mecânica, da prática, da experiência, que com certeza faz parte daquilo. Porém, eu acredito que o dom, o talento também existe, sabe? Eu acredito que vamos ser mais práticos, vamos passar para a parte prática da questão. Vamos pegar, por exemplo, assim, quando a gente pega pessoas, tipo assim, o Michael Jackson, sabe? Que eram super, hiper, mega talentosos desde criança. Eu não acredito que todo ser humano do planeta poderia ser tão talentoso, tão jovem, sabe? Eu não acredito. Eu acredito que se tu forçar todas as crianças do mundo a ter um desempenho igual o do Michael Jackson, sabe? Mesmo que treinando eles, mesmo que influenciando eles para isso, muitos deles não conseguiriam. Entende? Mas ao mesmo tempo que eu acredito que qualquer pessoa, dado o esforço necessário dentro da sua capacidade, do seu talento, entendeu? Do seu nível de facilidade para dominar aquilo, tu viraria um artista bom, entendeu? Tu aprenderia a cantar, entendeu? Todo mundo nesse planeta pode aprender a cantar, mas nem todo mundo vai ser um cantor magnífico, entendeu? Por mais que a pessoa se esforce 1 trilhão%, tem gente que não tem o talento natural para aquilo, não tem o dom para aquilo, sabe? Eu, particularmente, eu acredito que eu tive, sabe, uma facilidade de aperfeiçoar certas partes a meu respeito, entendeu? Como vocês sabem, eu sou escritor de literatura fantástica, então, para mim, eu acredito sim que eu tenho um talento para criação de conteúdo, entendeu? Eu não acho que todo mundo tenha uma mente tão fértil, tão criativa, principalmente pro lado que eu gosto de explorar, que é o quê? Que é o lado da fantasia, entendeu? Eu gosto do surreal, eu gosto da ficção, eu gosto de coisas que não podem acontecer no mundo real, eu gosto, eu imagino, eu crio, e eu lido com isso com muita facilidade, entendeu? É bem comum, enquanto eu tô vivendo a minha vida normal, uma parte do meu cérebro tá reagindo ao mundo real, e outra parte do meu cérebro está criando um cenário fictício, hipotético e surreal, entendeu? E as duas partes coexistem. Isso daí para mim é normal desde sempre, desde que eu me conheço por gente, e eu sei que nem todo mundo é assim, entendeu? Eu não posso fazer de conta que a facilidade que eu tenho para criar um roteiro de ficção é tão fácil. Tipo, é a mesma que outras pessoas, qualquer pessoa teria, entendeu? Eu não posso exigir que uma pessoa fosse capaz. Tipo, se eu tiver que criar um roteiro de ficção em um dia sobre qualquer tema, eu crio. Pode não ficar o melhor roteiro, perfeito, infalível, que vai mudar a vida de todo mundo que lê? Não, mas eu vou conseguir criar, entendeu? Se eu tiver um deadline para isso, eu vou ser capaz de criar. E eu sei que tem muita gente que não vai conseguir. Mas ao mesmo tempo que eu não desconsidero meu esforço, eu não desconsidero meu empenho, eu não desconsidero o fato de que todos os dias da minha vida, há mais de uma década, eu me esforço para desenvolver essas características. Eu ainda faço isso, né? Mas antes de eu já fazer esse esforço consciente, eu já tinha isso aqui dentro de mim, entendeu? E eu acredito que várias outras pessoas são assim para várias coisas, entendeu? Para capacidades atléticas que a pessoa aprende muito rápido e se desenvolve muito rápido e domina muito rápido, entendeu? E para qualquer outra coisa, tudo nessa vida, eu acredito que existem talentos, sim, talentos naturais, sabe? Dons
a porra da palavra que tu quiser falar, entendeu? Assim como desenhar, eu acredito que a gente que já comece na frente na corrida, sabe? Naturalmente, eu não sei por qual é a razão, entendeu? Se é uma razão espiritual, mágica ou genética, sabe? Pra mim é indiferente, mas eu acredito que sim, tem pessoas que têm uma facilidade maior de exercer certas funções, sabe? Por qualquer razão que seja. Mas eu também acredito que exista o esforço, exista a experiência, a técnica e a prática. Inclusive, para mim, eu acho que é bem óbvio que a maioria das pessoas que são o exemplo de excelência em qualquer área, seja uma área atlética ou artística, é uma pessoa que tem as duas coisas, tá ligado? Essa pessoa, além de ter um puta dom, uma puta capacidade atlética, sabe? Um talento natural para exercer aquilo que ele tá fazendo. Além dele ter isso, ele ainda por cima é alguém que se esforça pra caralho, sabe? Que pratica pra caralho, que se exercita, que busca mais informações, tenta ter mais, sabe? Tornar a sua prática, a sua perícia ou a sua arte, entendeu? Ainda mais refinado. Então eu acho que essas pessoas que alcançam aquele nível assim da que vão viver pra sempre, tá ligado? É um negócio que tu pensa, nossa, era tão grande que, tipo, além daquela pessoa já conseguir ter aquilo lá naturalmente dele, desde quando ele nasceu, praticamente, ainda por cima ele dedicou a vida inteira e se esforçou para se tornar o melhor que ele poderia ser, entendeu? Então ele já teria um teto muito alto e ele fez de tudo para alcançar aquele teto ainda por cima. Então eu acho que é isso daí, entendeu? Mas agora dizer que não existe talento, dizer que não existe dom, eu não posso falar, entendeu? Eu acredito que eu tenha talento e dom para certas coisas e para outras coisas, entendeu? Eu era um fracasso, eu era um zero à esquerda. Eu já tentei fazer muitas coisas na minha vida, entendeu? Eu sou uma pessoa que, em vez de falar por quê, eu falo por que não. Sabe, eu dou a cara a tapa, eu tento falar, eu tento cantar, eu tento dançar, eu tento me exercitar, eu tento fazer as coisas que eu acho interessante. E várias dessas coisas eu vejo que eu não tenho talento nenhum, que eu sou muito ruim, ou que para mim é muito difícil alcançar um nível, sabe, no mínimo decente de várias coisas eu não tenho naturalmente dentro de mim. Por outro lado, tem outras coisas que eu sou obrigado a reconhecer que, nossa, isso daqui para várias, isso aqui que eu tô fazendo para várias pessoas é um puta trabalho, é um puta esforço, é algo que a pessoa tem que, né, dedicar horas ou semanas ou anos de prática para chegar nesse ponto aqui. E eu tô conseguindo lidar com isso de uma maneira meio que, né, tranquila, sabe? Ou melhor ainda, sem nem ter esforço para conseguir aquilo, simplesmente conquisto, simplesmente aprendo, simplesmente domino aquilo lá naturalmente, sem ter que, né, ficar batendo cabeça para concluir aquilo, né? Então eu realmente acredito que existam assim as duas coisas, entendeu? Existe o esforço, com certeza, e eu acho que qualquer pessoa pode ser no mínimo, eficiente em qualquer área, tá ligado? Eu acho que realmente qualquer coisa na tua vida que tu gosta, que tu tiver paixão, que tu tiver carinho, que tu tiver interesse, pelo menos interesse, eu acho que tu é capaz de se tornar no mínimo eficiente naquilo. Mas tem certas coisas que tu não vai ser o melhor do mundo, e mesmo que tu dedique 300 horas do teu dia para aquilo lá, tu não vai conseguir ser o melhor do mundo. E outras coisas, tu vai ter uma facilidade que muita gente gostaria de ter, né? Então eu acho que é isso aí. Por exemplo, assim, um lance, eu vejo isso bastante no lance da comunicação, sabe? Esse daí é uma coisa que, pra mim, meio que entra numa zona meio cinza quando eu paro pra refletir, sabe? Eu acredito que eu tenha desenvolvido ótimas capacidades de comunicação, mas eu quis isso desde muito cedo, sabe? Eu coloquei na minha cabeça que eu teria que ter isso dentro de mim, que seria crucial, e que seria algo que faria diferença pra mim, entendeu? Sempre. Então eu quis isso. Então é o tipo de coisa que eu não sei dizer se eu tinha uma vocação natural para fazer o tipo de comunicação que eu faço, seja através, né, de fala, como eu faço aqui no podcast, ou seja, escrevendo um texto, sabe, ou batendo conversa na internet, ou escrevendo um livro também, sabe? Mas esse é o tipo de coisa que desde muito cedo eu coloquei na minha cabeça que era muito importante que eu tivesse essas características, e eu trabalhei muito duro para ter elas, sabe? Eu tenho noção de que eu sempre estava fazendo uma análise, um raciocínio sobre, sabe, como falar, que jeito me expressar, quais termos são bons, quais termos não são bons, entendeu? Entonação e tudo mais, sabe? Todo esse tipo de coisa, eu fazia isso daí dentro de mim desde muito cedo,
sabe? Desde, sei lá, desde sempre. Eu sempre quis ter melhores características de retórica e também de escrita, sabe? Sempre busquei isso. Antes de eu saber que eu seria escritor de literatura fantástica, eu já queria essas coisas, entendeu? E eu já refleti de por que eu buscava isso, entendeu? E a verdade, eu até acho meio assim, meio triste, meio sad, mas meio que é obrigado a ser falado, tá ligado? Senão, a não ser que eu quisesse ocultar essa informação, mas eu sinto que eu busquei isso por uma questão assim realmente ligada a quê? Ao assédio moral, ao bullying, sabe? Que eu sempre fui alvo e tal. Um dia eu vou fazer um programa só sobre esse tema, porque é um tema que tem muito que ser falado, mas, né, eu sentia que eu era obrigado a ter essa desenvoltura, esse jogo de palavras, entendeu? Eu era obrigado a ser interessante com aquilo que eu era capaz de falar, do que eu era capaz de raciocinar e depois transmitir para os outros através de uma conversa, sabe? Eu sabia que eu não teria contato com outras pessoas, eu não teria amigos e qualquer outro tipo de relação, entendeu? Carinhosa, afetiva, amorosa, eu não teria espaço na vida dos outros sem trabalhar por isso, entendeu? E é um tipo de coisa que começou a entrar na minha cabeça desde muito cedo. Então eu sabia que, bom, se eu só ficar calado, eu não vou chamar a atenção de ninguém, entendeu? Eu não vou chamar a atenção das pessoas por causa do jeito que eu sou por fora, eu não vou chamar a atenção das pessoas por causa das coisas que eu tenho, do jeito que eu me visto, entendeu? Não vai ser assim que eu vou conseguir fazer com que alguém queira se aproximar de mim e ficar perto de mim. Então eu vou ter que trabalhar duro por isso. Então desde muito cedo eu fui recolhendo essas características, sabe? Eu fui estudando, analisando, aprimorando, sabe? Simplesmente entendendo melhor como é que era a forma mais eficiente, mais eficaz de conseguir me relacionar com as pessoas, de conseguir manter um diálogo, manter uma conversa, ser engraçado, ser interessante, trazer a pessoa para a conversa, fazer com que a pessoa se sinta incluída, se sinta ouvida, se sinta, sabe? Enfim, tudo isso daí para mim foi sempre muito importante, entendeu? Estudar dinâmicas de grupo, como é que eu me porto em grupo, como é que eu me porto sozinho, entendeu? Todas essas coisas eu fui sempre levando em consideração na hora de ser quem eu sou. E a razão inicial acho que era isso, tá ligado? Eu sabia que eu não teria amigos, eu não ia criar relacionamentos se não fosse graças ao quê? A um esforço consciente. Eu teria que fazer isso, entendeu? E entra naquela coisa, é justo, não é justo, é certo, não é certo. Cara, isso não importa. Na vida, infelizmente, esse tipo de questão é indiferente. Se é justo, se é certo, se é errado, não importa. Simplesmente tem que reconhecer as coisas quando tu enxerga, né? Quando tu começa a identificar padrões, tu tem que começar a se perguntar para ti mesmo por que essas coisas acontecem, por que essas coisas se repetem, por que essas coisas se perpetuam, não é mesmo? Então eu peguei e eu desenvolvi, e eu sou muito grato por esse desenvolvimento, tá ligado? Eu acho que essa é uma das características que eu mais gosto de mim mesmo, entendeu? Juntamente com a minha capacidade artística e criativa, essa é a minha capacidade de comunicação, entendeu? Eu acho que eu aprendi, eu desenvolvi características assim, de comunicação, de inteligência interpessoal, entendeu? Que eu consigo me entender, consigo me projetar para os outros, fazer os outros entender as coisas que eu estou sentindo, as coisas que eu estou pensando, as coisas, né, que passam por mim, e ao mesmo tempo que eu desenvolvi uma grande inteligência emocional, volto daí para aquele lance de empatia, para quem... Eu não sei qual é o episódio de empatia, não vou poder recomendar a vocês, mas, né, eu sendo alguém que sempre tive empatia, fez com que eu tivesse uma inteligência emocional muito grande, me ajudasse a me colocar no lugar das pessoas, né, entender como as pessoas se sentiam, como é que pessoas podiam pensar diferente de mim, sentir diferente de mim, sabe? Tudo isso daí fez com que eu tivesse várias características que eu valorizo muito, que eu sou tipo assim, nossa, ainda bem que eu fui atrás dessas coisas e busquei dessas coisas e hoje em dia eu tenho essas coisas, sabe? Mas daí quando eu vejo muita gente fazendo de conta que isso nasceu comigo, aí eu realmente me incomodo, tá ligado? Aí eu consigo me entender quando as pessoas sentem raiva daquele lance do dom, porque, tipo assim, parece que a vida inteira eu fui assim, entendeu? E não foi. Eu tive que me esforçar, eu tive que trabalhar duro, entendeu? Eu tive que
exercitar muitas partes de mim mesmo, da minha mente e do meu coração também, para conseguir falar, para conseguir ouvir, entendeu? Para conseguir gesticular, para conseguir entender, sabe, de termos, de emoções, de sensações, sabe? Eu tive que fazer uma formação ao longo da minha vida inteira que eu não parei de fazer, continuo fazendo e vou fazer até o dia que eu morrer, sabe? Então, essa é uma característica minha que eu não considero tanto um talento, tanto um dom, mas sim porque é um bagulho que é tão inerente a quem eu sou, em questão de que eu sempre quis isso, por algum motivo, entendeu? Que eu não falei, não sei botar uma agulha em cima da razão, mas né, eu imagino que é por causa que eu queria ter amigos, eu queria ter contatos, eu queria ter... E depois, com o tempo, além disso, eu queria ter o quê? Público. Eu queria ser capaz de atrair gente para o que eu faço, para as coisas que eu escrevo, para as coisas que eu falo. Então, como eu sempre tive isso daí de mim, aí talvez seja parte do talento, entendeu? Aí as coisas se ligam e eu fico confuso. Mas, né, esse é o tipo de coisa daí que eu entendo, entendeu? Eu consigo entender o pessoal que fica revoltado com o termo talento, com o termo dom. Certas coisas realmente são chatas, porque tem um esforço, tem, assim, né, muito trabalho duro por trás. Mas também tem gente que tem talento, entendeu? Tem gente que tem dom, tem gente que tem facilidade, que consegue certos resultados de uma maneira muito mais fácil, né, do que outras pessoas, né? Quando você fala assim de inteligência emocional, eu acho que eu tenho meio que tem uma vantagem muito grande pelo lance da empatia. Aí eu posso colocar nesse escopo aí do dom, do talento, né? Que me ajudou a ter esse tipo de inteligência emocional muito grande desde muito cedo. De conseguir interpretar como as pessoas estão se sentindo, o que que eu faço para elas que incomoda e por que que incomoda, e assim poder rever minha postura e também entender o jeito que eu me sinto, porque que certas coisas que as pessoas falam para mim ou fazem comigo fazem eu me sentir mal, o que que eu posso fazer a respeito disso e o que que eu não posso fazer a respeito disso, sabe? Todas essas reflexões, algo que fazem parte da minha rotina, da minha vida, desde muito cedo e há muito tempo atrás. Mas nessa parte da inteligência emocional eu até posso botar no escopo de talento sem me importar muito. Mas agora, no lance de saber se comunicar, entendeu? Saber que termos usar e quando que isso vai dar certo, quando que pode estar errado, e quando né, desarmar uma situação de tensão ou quando criar uma situação de tensão, sabe? Quando tudo isso daí eu não posso botar no escopo de talento, isso daí foi simplesmente eu aprendendo, porque eu naturalmente eu não seria uma pessoa né, que buscaria tanta comunicação assim, mas como eu soube que sem a comunicação eu simplesmente ia ficar sozinho, e ser humano no mundo nenhum quer ficar sozinho, eu pensei assim, bom, eu vou ter que saber fazer isso, e se eu vou fazer isso, eu vou fazer muito bem, então, né, se eu sou obrigado a abrir a minha boca para me comunicar com os outros, para não ser excluído e deixado de lado até o fim dos meus dias, então se eu vou aprender a fazer isso, eu vou fazer de uma forma que é tão boa, que daí vai maximizar os meus resultados, vai maximizar as minhas interações, vai aumentar as chances de eu conseguir criar laços com pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, pessoas que eu acho interessante que eu quero ter perto de mim, sabe? Então, é isso aí, entendeu? Eu acho que já foi um assunto que rendeu tanto que eu vou parar por aqui, né? Consegui começar com uma análise musical, que foi longe, mas acho que valeu a pena. E depois eu consegui falar a respeito desse lance de dom e esforço, né? E de como eu acredito que essas coisas existam sim e de que elas se relacionam, né? E que é possível tu ter um pouco das duas coisas, né? E eu consegui citar um pouco das características minhas que eu acredito que eu tive uma facilidade para desenvolver e para lapidar e para ter até hoje em dia, e outras que não necessariamente foi fácil, mas eu fiz questão de ter isso, então eu busquei com unhas e dentes e me esforcei para ter aquilo que eu acho que seria necessário para eu, né, buscar as coisas que eu sentia falta na minha vida. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse programa. E segunda-feira eu tô de volta com outro programa sem contexto.